Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos. Este é o nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Estamos de volta com mais um capítulo da nossa série, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos o nosso estudo do capítulo 5 da obra Bem-aventurados os aflitos. Dessa vez, vamos a mais um item, o item 23 do capítulo, ainda no interior das instruções dos Espíritos, o item Os Tormentos Voluntários. Em um capítulo que trata sobre as aflições humanas, seria interessante perguntarmos ao título desse capítulo: será que nós, seres encarnados aqui na Terra, além das aflições próprias do meio em que vivemos e próprias da nossa conduta, do reflexo de nossa conduta, será que nós ainda buscamos alguns tormentos para tratarmos no Evangelho segundo o Espiritismo de tormentos voluntários? A resposta é sim. E o Espírito Fenelon, aqui nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, composto por 3 parágrafos, podemos resumir que ele nos dirá o que são os tormentos voluntários, de onde eles nascem e como nós podemos evitá-los. Assim, naquela nossa ideia de continuidade do texto, nós lembramos que nos itens passados falávamos ou estudávamos sobre a desencarnação. Aprendemos que compreendê-la significa sofrer menos, portanto, evitar alguns tipos de tormento que nós impomos a nós mesmos, quando não compreendemos essa circunstância da vida que é a desencarnação. Entre outras, até poderíamos dizer, não é? Quando não compreendemos a nossa aflição, sofremos um pouco mais. Muito bem, agora nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos ensinados a continuar evitando os tipos de sofrimento que são desnecessários para nós. A desencarnação é necessária. Sentir saudade é permitido. Sofrer no nível do desespero é algo que pode e que deve ser tratado por nós para que não aconteça. Agora aqui aprenderemos a continuar vivendo a felicidade possível aqui na Terra e assim evitando esses que são tormentos ou aflições voluntárias. Ou seja, se nós nos lembrarmos, ainda estamos vendo no Evangelho segundo o Espiritismo a questão da comparação, não é? Da relação, melhor dizendo, entre a felicidade possível aqui na Terra e as aflições que nós temos que viver aqui. Então, para entender melhor isso mais profundamente, vamos ao primeiro dos 3 parágrafos que nós temos na obra. E a primeira informação que nós temos aqui nesse parágrafo é que o homem vive incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Isso porque a felicidade sem mescla, a felicidade pura, a felicidade plena, não é aqui da Terra. Ideia que nós já vimos no item A Felicidade Não É Deste Mundo, que nós acabamos de citar, e que pode ser estudado mais uma vez aqui mesmo no vídeo no nosso canal, dado que estamos estudando o Evangelho na sequência, né? Na sequência, nós vemos que, entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo, inevitável da vida terrena, ou seja, aqui na Terra nós temos aflições, nós temos alguns tormentos que teremos que viver aqui. Entretanto, mesmo tendo essa condição, poderia ele, o homem, não é? Pelo menos gozar de uma felicidade relativa, se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isso é, as coisas materiais que estão sujeitas à mesma vicissitude do nosso corpo físico, né? Isto é, se não procurasse essa felicidade nos gozos materiais. E em vez disso, a procurasse naqueles gozos, nos prazeres, nas alegrias da alma, que são ainda um início das alegrias, dos gozos celestes e imperecíveis. Então, aqui essas primeiras informações do parágrafo, nós procuramos a felicidade, que não é daqui, nas coisas terrenas. Ou seja, nossa busca está um pouco equivocada, não é? Continua o parágrafo aqui no nosso grifo, dizendo que deveríamos procurar a paz do coração.
Essa é a única felicidade real aqui na Terra. Buscar paz no coração. Daqui por diante, o texto vai nos orientar em como buscar essa paz no coração. O homem se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará, ou seja, as coisas terrenas, não é? A busca pelas coisas terrenas. E fazendo isso, acontece algo singular, algo notável, algo que é para que nós prestemos atenção. Agindo dessa forma, o homem, como que de intento, ou seja, como tendo intenção, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Quando agimos desse jeito, criamos essas aflições, esses tormentos para nós mesmos. Então vamos retomar um pouquinho as informações desse parágrafo. Nós temos aqui a contraposição, né, dos prazeres da alma e dos prazeres materiais. Procurar a felicidade nos bens materiais é o mesmo que criar tormentos para nós mesmos. Informação do parágrafo. E aqui, então, a ideia também de que a única felicidade possível aqui na Terra, que é a paz no coração, não vem das coisas materiais. Então, uma primeira informação, uma primeira orientação dessa instrução que é muito valiosa para nós. Não procurar nas coisas materiais a paz do nosso coração. Quando procuramos felicidade nas coisas materiais, nós temos o efeito exatamente contrário. Nós criamos para nós tormentos. Essa ideia vai ser um pouco mais desenvolvida através de alguns exemplos no segundo parágrafo, e nós vamos agora procurar identificar esses exemplos, que, aliás, identificam em nós quais são esses tormentos voluntários e de onde eles nascem. Parágrafo dividido em 3 partes, vamos lá. Na primeira parte, diz que não há maiores tormentos voluntários do que a inveja e o ciúme, dizendo ainda que para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão sempre febricitantes, ou seja, sempre febris, nos dando aqui a ideia, né, uma analogia, uma comparação do estado interior em que fica a pessoa que sente inveja e que sente ciúme. Ela se sente mal. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônia. Então, essas as primeiras informações aqui na primeira parte do parágrafo. Na segunda parte em que nós dividimos o nosso parágrafo, outras informações. Olha como se comporta a pessoa que é invejosa e ciumenta. Sente vertigem quando os outros têm êxito, quando têm sucesso, principalmente se são seus rivais. Toda emulação para ele se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Aqueles que se destacam são rebaixados por esses que são ciumentos e invejosos. Essas são ações, não é? Toda a alegria em excitar naqueles que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Ou seja, querem que os outros se sintam iguais a eles, ciumentos e invejosos. Informações da terceira parte. Se aqui nós vimos na segunda parte do parágrafo, as ações, na primeira parte, quais são os tormentos voluntários, na segunda parte, as ações que essas pessoas têm, na terceira parte, nós temos as seguintes informações. Esses são pobres e insensatos. Porque não imaginam que amanhã talvez terão que largar todas essas frioleiras. Palavra pouco usual no nosso vocabulário, que significa coisas sem importância. Pessoas que são ciumentas e que são invejosas não consideram que daqui a algum tempo, num breve período, terão que deixar para trás essas coisas sem importância que inclusive lhes envenenam. Aqui o tormento voluntário. E então, essas pessoas que vivem desse jeito são pessoas que, de certo, não são essas pessoas a quem Jesus disse as palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Então, inveja e ciúme nós podemos concluir aqui do parágrafo que a inveja e o ciúme são cultivados por nós, em nós mesmos, quando nós buscamos a felicidade
apenas nos gozos materiais, nas coisas terrenas. Nós vemos ainda aqui esses tipos de ação para podermos estudar a nós mesmos, não é? Quando encontramos essas ações em nós. Quando o sucesso dos outros nos causa mal-estar, quando nós temos essa atitude de rebaixar aqueles que se destacam, próximos da gente, quando nós queremos que os outros se sintam como nós, que eles tenham também inveja, que eles tenham ciúme, então aí nós estamos agindo dessa forma equivocada que nos causa esses males que são o ciúme e a inveja, que são esses tormentos voluntários. Sentir ciúme, sentir inveja são tormentos voluntários, porque nós agimos buscando apenas coisas materiais. Bem, é claro que se agimos dessa forma, Jesus não pode querer nos consolar com a sua bem-aventurança, não é? Porque ao contrário dos sofrimentos que já são daqui da terra e consequências de nossas atitudes no passado, esses tipos de sofrimentos são buscados frequentemente por nós, são provocados por nós mesmos. Então, provocar sofrimento a nós mesmos não significa que nós seremos consolados no futuro. Nós teremos que arcar com as consequências de termos causado sofrimento a nós mesmos e aos outros, como nós vemos aqui no parágrafo, não é? Então, essa bem-aventurança de Jesus não se aplica às pessoas que agem dessa forma e que buscam os sofrimentos ou os tormentos voluntários. Parágrafo muito poderoso para aprendermos a identificar a inveja e o ciúme em nós, para podermos, obviamente, tratá-los. O que vem no terceiro e último parágrafo do item, o modo como tratar o ciúme e a inveja em nós para podermos controlá-los. Vamos ler juntos esse pequeno e terceiro e último parágrafo do item. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. 3 caminhos para nos pouparmos dos tormentos voluntários. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Arremata Fénelon. Muito bem, aqui nós temos então nesse parágrafo a parte prática, não é? O remédio para a inveja, para o ciúme, para a cobiça. Saber contentar-se com aquilo que tem. E para o orgulho, também mais um remédio. Não procurar parecer mais do que aquilo que nós somos. Não criarmos para nós mesmos necessidades falsas nos ajuda a ter calma. Ou seja, a boa análise de nossa vida, a boa análise de quem nós somos e daquilo que nós realmente precisamos, nos faz pessoas mais calmas. Assim nós poderemos não criar esses tormentos desnecessários em meio às aflições que já são próprias aqui da Terra. O Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta, assim, então, como também combater em nós esses males. Parte prática, sobre como viver a felicidade possível aqui na Terra, mesmo sendo ela um planeta de provas e expiações. Pesquisando em nosso interior, evitando o ciúme e a inveja, que são consequências, é claro, do orgulho e do egoísmo. O egoísta quer para si, portanto, é invejoso. O orgulhoso tenta ser mais do que é, tenta prender tudo que lhe pertence a si mesmo, sentimento de posse, portanto, de ciúme. É assim que nós vamos identificando e combatendo essas chagas na nossa alma. E vamos aprendendo, então, os prazeres do espírito, as felicidades da alma. Aprendermos que somos passíveis de nós somos perfectíveis, melhor dizendo. Aprender que nós podemos evoluir intelecto e moralmente a cada dia e estarmos felizes, alegres por percebermos que estamos nesse caminho e que estamos nos tornando pessoas cada vez melhores, desfrutando assim de bens espirituais e não apenas de bens materiais. Então, queridos irmãos e irmãs,
Obrigado mais uma vez pela paciência, pela companhia nos estudos. Nós deixamos, como sempre, o nosso fraterno abraço, junto com o convite para a continuidade de nossos estudos e os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.